Muitos advogados acabam não obtendo sucesso numa demanda judicial porque não sabem ler o inconsciente do juiz. Você sabe? Vamos viajar um pouco sobre isso nesse vídeo? Mas antes quero te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar sua avaliação e seus comentários aqui embaixo. Essa ideia me veio por causa de um processo que eu estou tendo na área civil neste momento. E por mais que a gente se esforce de olhar as decisões, os despachos do juiz, onde ele aponta, onde ele não aponta, por mais que esteja tão claro hoje em dia, ali na decisão saneadora, o que o juiz acha que precisa ser provado, o que a parte autora deve provar, o que a parte requerida deve provar, por mais que tudo isso esteja mais claro possível, em nome do princípio da cooperação processual, tem uma parte que não está escrita ali nos autos. Tem uma parte que está nas entrelinhas. Há uma parte inconsciente em todo o processo judicial. Por isso que eu fiquei pensando, será que não existe então um processo judicial consciente, que é o que a gente tem contato mesmo, é o que o juiz está escrevendo e está ali nos autos e etc. Mas também tem um processo judicial inconsciente. E se a gente fala inconsciente, não tem como não falar de psicanálise do Freud. Falando nele, olha essa passagem aqui de um texto dele. Quando me propus a tarefa de trazer à luz o que os seres humanos escondem, não através da coerção hipnótica, mas do que eles dizem e mostram, considerei a tarefa mais difícil do que ela realmente é. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, convence-se de que os mortais não podem esconder nenhum segredo. Aquele cujos lábios se calam, fala com as pontas dos dedos. A traição lhe sai por todos os poros. E por isso a tarefa de tornar consciente o que há de mais oculto no anímico pode efetivamente ser resolvida. A psicanálise já invadiu o senso comum, então este conceito de inconsciente, muitas vezes chamado no senso comum de subconsciente, está lá. E dentro do senso comum, a ideia de inconsciente é de uma profundidade, algo que está lá no fundo, escondido lá no fim do baú da nossa mente, no porão. Legal, mas aí veio um cara chamado Jacques Lacan e disse outra coisa. Para nos ilustrar onde está o inconsciente, ele usou a chamada fita de Möbius. Acho que é assim que fala. Que você pode visualizar como está aí na tela. Veja que a formiga, ela parece que está de um lado da fita, mas ao mesmo tempo ela está do outro lado. Ou seja, essa fita tem um lado só. E trata-se, claro, para quem já conhece, uma figura da topologia. Você pode dizer, não, tá, entendi, Léo, essa fita tem um lado só, mas o que isso tem a ver com o inconsciente e consciente? Tem a ver que o inconsciente e o consciente não estão separados. Não tem um embaixo e outro em cima. Não tem um na superfície e outro no fundo. Eles estão na mesma camada. E dá uma frase famosíssima do Lacan, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Justamente porque este inconsciente está aqui, na fala. E não é à toa que a primeira paciente da psicanálise falou justamente isso. A psicanálise é uma talking cure, uma cura pela fala. Então, o Lacan vai atualizar esse conceito de inconsciente, deixando claro que ele está exposto no que dizemos. Nos nossos atos falhos, nos nossos xistes, e não guardado lá num cofre. Ele até vai fazer um neologismo juntando a palavra externo e íntimo, e criar a extimidade, que é uma exterioridade íntima. Porque o inconsciente é aquilo que é mais íntimo em mim, mas ao mesmo tempo também é externo. É interior sem deixar de ser exterior. E é por isso que num processo judicial é possível vislumbrar um tanto ou um pouco daquele que está na função de juiz. Porque afinal, ele está falando. Seja oralmente, em audiência, por exemplo, ou principalmente nos escritos que ele produz ali naquele processo. Não tem aquela máxima que diz que o juiz primeiro decide e depois fundamenta? E ele decide onde? Aqui, por meio das palavras que estão aqui e que depois ele vai
externalizar. E no momento que está externalizada, é possível ler ali, eu acredito, algo da decisão inconsciente que ele já tomou bem antes da sentença. E se a gente puder ler esse inconsciente antes da sentença, talvez é possível a gente também intervir nele antes da sentença. Vou tentar criar um exemplo aqui. Tá lá no processo alguém pedindo para desfazer um negócio porque comprou algo e depois descobriu que aquele algo tinha um problema, tinha um vício. Estamos falando do quê? Vício redibitório e substancial? Não sei. Mas pensa nisso. Nas primeiras manifestações do juiz, é claro, não estamos falando aqui de uma manifestação do estilo cite-se. Não, não é isso. Mas pronunciamentos onde ele já coloca um pouco mais de conteúdo. Esse é o momento de você ler e tentar perceber o que se passa no inconsciente dele. Por exemplo, lendo essas manifestações anteriores à sentença, você pode perceber que o juiz já acha que aquele que vendeu esse objeto, esse imóvel, esse imóvel, está de má fé. Fez de caso pensado, quase um estelionatário. É exatamente aí que você, como advogado, precisa tocar, seja por meio das suas manifestações ou mesmo na produção de prova. O inconsciente, na verdade, não quer esconder, ele quer ser visto, ou melhor, lido. Ele quer aparecer, mas você está preparado para ouvi-lo, para escutá-lo? Lacan dizia que a resistência é do psicanalista e não do paciente. Então, se você não está ouvindo o inconsciente do juiz, a resistência é sua. E o vídeo acaba bem na hora da chuva e eu te convido, é claro, para assistir esse outro vídeo que está aí na tela que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Nos vemos no próximo. Tchau!